Olá, esse é o Superiore, meu nome é Elias Alves, sou professora de Relações Internacionais da UFPB e hoje estamos seguindo na nossa jornada pedagógica pela política mundial e estamos aqui com um capítulo muito interessante que é da doutora Amy, vou colocar dessa maneira porque o sobrenome é complicado, falando de um tema que eu já discuti muito com alguns colegas, e é a questão da qualidade da escrita dos nossos alunos. Teaching Writing as a Social Justice é o tema do capítulo dela. Esse é um tema que inclusive, como eu já discuti muito, inclusive com a professora André Steiner, a gente conversou, né, sobre esse capítulo, e eu falei, não, deixa eu falar, entender um pouco o que ela está querendo trazer aqui para esse capítulo e apresentar para vocês. É um capítulo que reflete muito sobre o nosso papel como professor no ensino superior, especialmente em relação a ensinar os alunos, às vezes, competências que, na percepção de muitos colegas, os alunos deveriam vir prontos e, especialmente na questão da escrita, essa é uma das percepções, né? Muitos colegas têm essa visão de que os alunos têm que vir sabendo ler e sabendo matemática básica, né? E quando a gente vai enfrentar algumas questões na prática, a gente vê que ler e escrever, né? Os alunos têm dificuldade de ler e escrever e de matemática básica também. Então, há muita reflexão sobre isso, a gente não vai entrar aqui nessa discussão, né, do que os alunos têm que ou não ter, o nível que eles têm que chegar na graduação, especialmente em relações internacionais, em ciência política, mas é fato de que, por mais que entrem bons, sempre há pontos a melhorar em relação à escrita deles. Esse capítulo, ele é muito gostoso, ele é a partir de uma perspectiva pessoal, assim como os outros capítulos também, e me fez lembrar de algumas experiências como aluna. E a autora, ela começa falando aqui das primeiras atividades de ensino, né, a percepção que tem é que era uma instituição privada, pequena, e ela começou aquelas primeiras aulas, então ela preparava alguns cursos, às vezes ela dava umas aulas fenomenais em 50 minutos e depois não tinha mais o que fazer em sala de aula, então ela tinha essa dificuldade de organização do conteúdo ao longo do curso, algo que a gente já falou aqui, às vezes sempre é bom, né? Às vezes o professor se depara com essas dificuldades, principalmente no começo da carreira, você entrega tudo de uma vez. Às vezes você prepara uma aula com 20 slides e você não consegue sair do terceiro, de tão boa que vai a discussão, né? Então, essa necessidade de equilibrar esse aprendizado inicial, do quanto entregar no começo, ela discute sobre isso, sobre como ela começou a perceber que em alguns momentos ela deixava alguns espaços para improviso, fez bem para a sala de aula, fez bem para a interação dos alunos e principalmente para o aprendizado. Então, ela começou a perceber que preparar cada minuto das aulas tem o seu lado bom, mas também é importante deixar alguns espaços para improviso, então achei bem interessante também que ela traz isso. E ela conta como essa experiência foi importante para a entrevista dos sonhos, né? Que ela tinha, da vaga dos sonhos, de uma vaga mais permanente. E como foi importante essa preparação prática, essa atividade prática, né? Eu vejo que isso no Brasil a gente consegue muitas vezes numa vaga de professor substituto ou como professor numa instituição privada, mas tem muita coisa, como assistente docente em alguns momentos, mas nem sempre. Tem muitas coisas que a gente só vai aprender, só vai pegar a mão, pegar a prática realmente nesse contexto, que a sala de aula não consegue te preparar para esse contexto efetivamente, né? De conduzir uma aula efetivamente. Então, como é importante essas experiências práticas. E ela sempre foi elogiada ao longo da carreira dela, porque ela era competente em escrever bem. Então, ela descreve isso no capítulo como algo que ela tinha muita facilidade, vários trabalhos de graduação, ela sempre escrevia rápido, sempre foi elogiada por isso, né? Então, ela já tinha
esse aspecto da escrita com ela. Mas que daí ela passa na entidade dos sonhos e ela começa a se decepcionar como professora, especialmente nas atividades que ela entregava pedindo algo escrito para os alunos. Então, ela começou a se decepcionar em ler e não pela qualidade do conteúdo em si, mas pela escrita pobre, né, que tinha ali envolvida nos trabalhos dos alunos. E após algumas experiências, então ela fala que às vezes ela colocava as pérolas da prova, ela colocava no Facebook, e todo mundo falava, nossa, é um absurdo, essa geração não sabe escrever, e tarará, tarará. Eu nunca fiz isso, mas eu já pus no WhatsApp dos colegas, às vezes quando eu tenho uma pérola, assim, impagável, eu coloco lá e a gente reflete sobre essas questões, de quanto precisa se trabalhar a questão da escrita, né? E ela, inclusive, contou uma situação que uma vez ela chamou uma aluna na sala dela, isso no privado, e fez a aluna reler o que ela tinha escrito. E ela, né, a aluna percebeu que estava muito mal escrito. E ela colocou a aluna numa situação, a aluna começou a chorar e envergonhada do trabalho que ela tinha entregado e tudo. E ela também falou que ela acabou se sentindo mal, né, como professora, fazendo a aluna passar por essa situação, e eu lembrei de uma situação também. Eu tinha acabado de entrar na universidade, estava no meu primeiro semestre, eu sempre fui uma aluna com ótimas notas, vestibular eu fui muito bem, passei em todas as universidades que eu prestei, minha nota de redação foi muito alta em alguns vestibulares, então eu tinha certa confiança, né, para aquilo que eu estava enfrentando. E na minha primeira prova de introdução de uma das cadeiras, a professora veio, comentou, fez alguns comentários gerais da prova, e falou das provas que foram muito boas, e ela falou, nossa, mas teve uma prova que foi especialmente ruim, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas eu acho que eu fiquei me perguntando como essa pessoa passou no vestibular. E eu fiquei pensando, nossa, quem será que é essa pessoa? E essa pessoa era eu, né? E a hora que eu peguei a minha prova, eu tinha tirado 5, a prova valia 10, e foi um intervalo horrível. Eu lembro que eu chorei muito naquele intervalo, porque eu nunca tinha me defrontado com isso. Pelo contrário, eu sempre tinha sido elogiada, né, da minha escrita. Então, aquilo caiu, eu falei, não, eu preciso melhorar minha escrita acadêmica, eu preciso aprender a fazer isso. E eu posso dizer que ao longo de toda a graduação eu tive muita dificuldade, na época a gente não tinha cursos de metodologia e muito menos de técnicas efetivamente de escritas, né? E isso foi melhorando no meu mestrado, então meu orientador de mestrado me pegou pela mão e me ajudou a escrever um projeto, a concatenar ideias, isso foi evoluindo até no doutorado, que eu posso dizer que efetivamente minha redação melhorou um pouco, né? Mas foi um processo. E ela traz essa discussão de que ela percebeu que sempre aquela competência que ela tinha sido elogiada, na verdade foi um trabalho de treinamento que ela passou, que ela foi, né, que passou pela vida dela, e ela teve a oportunidade de treinar e melhorar a escrita dela. E foi aí que ela decide, então, incorporar um módulo, algumas aulas de treinamento em escrita, Academic Writing, no curso de EPI que ela oferecia. Então, no curso de EPI, as primeiras aulas eram só sobre escrita. E como é que ela fazia isso? Então, ela dividia, né, um projeto acadêmico, que ela pedia um task em writing, dividia em partes, e os alunos iam postando alguns parágrafos, ela corrigia extensamente esses parágrafos e mandava eles reescreverem os parágrafos, de modo que, ao chegar ao final do curso, né, do conteúdo que eles tinham que entregar escrito, aquilo já estava bem melhor. Então, ela foi explicando, ela explica ao longo do capítulo como ela fez efetivamente esse trabalho, como ela inseriu isso nas suas disciplinas. Então, sempre no começo da disciplina, estruturar essa coisa. Ela compartilha muito da sua experiência pessoal com a escrita.
Então, todo mundo que já fez doutorado já passou por esses momentos de angústia e ela tenta trazer algumas dicas de como fazer isso, fazer pequenos momentos de escrita de todos os dias e não separar o dia da escrita, que às vezes você não está tão inspirado e não sai nada. Enfim, várias dicas que ela vai dando e ela coloca que os alunos se identificam muito com essas dicas e algumas dicas mais técnicas mesmo, né, que existem em relação a isso. E eu pensei, inclusive, eu já troquei muito com a professora André Steiner da UFPE, a gente já ficou pensando em oferecer oficinas de escrita, talvez para alunos da pós, talvez cursos de verão, porque é algo que realmente os alunos precisam melhorar. E ela coloca daí isso pela perspectiva da justiça social, no caso, porque ela fala como que o aluno de relações internacionais ou de ciência política, ele precisa dar voz para determinados problemas da sociedade e como que ele vai comunicar isso de maneira eficaz se ele não tem uma base, né, para escrever isso, para se comunicar bem, né? Então, independente da carreira profissional que esse aluno for escolher, ele vai ter que implementar, ele vai ter que escrever bem. Então, ela fala que foi um momento até conflituoso, alguns colegas, não, eu não sou professor de redação, eu sou professor de ciência política, então foi criticada por alguns colegas, mas ela decidiu fazer isso e pela experiência dela isso rendeu muito bons frutos, né? Então, aqui algumas pequenas atividades que ela fez em relação a pequenas atividades escritas, dar o feedback e reescrever. Outra dica, né, ela colocou sempre esses textos para que todos os outros alunos vissem, então, público. Então, os alunos, eles postam os textos deles de maneira pública, o professor corrige de maneira pública e todo mundo vai ler o que o colega fez, onde que o colega precisa melhorar e coisas do tipo. E trabalhar com peer review entre os alunos, para que você já tenha uma pré-análise do material, que eles façam a leitura uns dos outros, porque ao ler o material do colega, ele mesmo já percebe coisas que ele poderia ter feito, ou que ele também erra, e coisas do tipo, e já entrega uma coisa um pouco mais madura para o professor. Então, eu achei todas essas ações interessantíssimas. Às vezes você, professor, não precisa fazer um módulo estruturado de escrita, mas nos trabalhos da sua atividade, você pode tentar implementar algumas dessas coisas, né? Esse semestre eu implementei uma atividade escrita e fiz isso que ela colocou, esse ponto 2, de deixar público. Então, todos os alunos vão poder consultar o que os outros escreveram e todos vão ver a minha correção sobre o trabalho do colega também, né? Que daí ele já vai poder fazer essa ligação com o trabalho dele. E a ideia é isso, que o aluno aprenda com o trabalho do colega e vice-versa. Porque eu sempre tive essa curiosidade, eu tirava uma nota e eu via que o colega tirava 9, 10, eu tinha que ir lá, posso ler sua prova? Porque às vezes os professores não davam feedback nenhum sobre a nossa nota. Então você recebia uma nota e você não tinha a mínima ideia o que você tinha acertado, o que você tinha errado, o que tinha que melhorar. Então eu sempre fui essa aluna que ia atrás dos 10 da sala e ficava tentando ler para entender o que eu tinha para melhorar, para eu chegar nessas notas, mas nem todos os alunos fazem isso. Como eu falei, ela foi muito criticada, mas ela continua fazendo isso e ela teve bons resultados, né? Do ponto de vista pessoal, ela mudou a sua visão como professora, o seu papel, que não é simplesmente entregar conteúdo, a gente já discutiu muito isso no canal e essa jornada pedagógica, ela fala sobre isso. E ela sentiu muita mudança na qualidade das entregas dos trabalhos finais da disciplina. Então, ela coloca até que isso teve um efeito positivo, porque lá no final da disciplina ela poupa tempo e poupa desgaste, estresse mesmo, né, em relação às correções, porque aí, como ela já acompanhou a evolução do material ao longo do processo, então os alunos conseguem entregar materiais melhores do ponto de vista do conteúdo e da forma. E ela relata algumas premiações nacionais de materiais de alunos que foram desenvolvidos na disciplina dela, reconhecimento institucional em relação à atividade e uma proposta de
de transversalizar esse tipo de atividade, né, de ferramenta. E eu achei isso muito interessante, né? Uma discussão que a gente também tem aqui entre os colegas é o quão... Já vai acabar o tema, mas é isso. E eu vou falar nos próximos capítulos, então, outras coisas que a gente discute aqui sobre esse tema.